Olá, meu nome é Valéria e hoje a gente vai falar sobre biologia. Tá? Então, relembrando um pouquinho, nós vimos que todos os seres vivos eles possuem uma característica principal, é possuir células. Tá? E aqui hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a origem da vida, a parte lá de biogênese e abiogênese. Nossa, que nome estranho! Não é, a gente vai ver que é bem legal esse estudo. Tá? Então, vem com a gente. Nós vamos ver que no início, né, a gente sabe que quando foi criado o universo, foi através da explosão do Big Bang. Só que a Terra não originou assim de uma hora para outra. Tá? O que aconteceu? Com essa explosão, aos poucos, a Terra ela era hiper quente, aos poucos ela foi resfriando. Algumas moléculas elas foram se unindo a outras, né, e formando os primeiros seres vivos. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, sobre as teorias que tem hoje em dia, relembrando lá, né, teoria. Por que esse nome de teoria? Porque ainda não tem uma conclusão fixa, não tinha ninguém vivo lá milhões de anos atrás, né, bilhões de anos atrás, para comprovar, mas provavelmente foi isso que aconteceu. Tá? Então a gente vai ver aqui. Aqui nessa parte nós vamos ver sobre duas principais teorias, que é a teoria da biogênese e a teoria da biogênese, tá? Na teoria da abiogênese, ela também é chamada de geração espontânea. Por quê? Os seres vivos, eles surgiam através de algo inanimado, que não tinha vida, tá? Então, nessa teoria, quem era como se fosse o pai dessa teoria era o Aristóteles, aquele mesmo lá da filosofia. Tá? Então, o filósofo grego Aristóteles, ele acreditava que os seres eles surgiam de outros seres, mas que eram inanimados, né? Que não possuíam vida. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui, nesse ambiente que eu estou, né? Uma bacia aqui com trigo, Aristóteles acreditava que os ratos que surgissem aqui, eles não seriam atraídos para poder, então, vir aqui e pegar os grãos. Ele acreditava que eles surgiam através desse trigo, que esse trigo ele dava origem a um ser vivo. Então, um ser dava origem a outro. E aí, nós temos aqui, no material didático, o poeta romano Virgílio, que ele acreditava que os cadáveres em putrefação originavam moscas e abelhas. Não é que as moscas se atraíam pelo cheiro dos cadáveres em putrefação e depositavam seus ovos. Ele acreditava que os cadáveres davam origem ali às moscas. Tá? Então eram as ideias que tinham naquela época. Relembrando um pouquinho, pessoal, que quando a gente enxerga essa teoria, parece pra gente algo absurdo hoje em dia. Mas tem que relembrar que naquela época, reprodução, né, não era falado como hoje. E aí a gente começa a ver algumas limitações que tinham naquela época. Tá? Na teoria, então essa teoria que a gente viu da abiogênese, que os seres surgiam através de matéria inanimada. Agora, a gente vai ver sobre a teoria da biogênese. Se a biogênese não tem vida, lembra que bio é vida? Na biogênese, né, então, um ser, ele dá origem a outro, tá? Então, um ser vivo, ele vai originar outro ou por reprodução assexuada ou por reprodução sexuada, tá? Então, na reprodução, aqui quem foi um dos cientistas que a gente vai ver aqui é Francesco Redi, né? Então esse italiano, ele pegou e fez esse experimento com frascos de carne. E ele pegou e fez o quê? Ele colocou um frasco com a carne tampado e um frasco com a carne destampada ali. Então ele colocou o que estava destampado, esse frasco que estava destampado, as moscas vinham, depositavam seus ovos e desses ovos formavam larvas e formavam novas moscas. Desse aqui que estava tampadinho, as moscas não tinham acesso. Tá, mas isso é óbvio, né? Você deve estar pensando, mas esse experimento aqui
né? O que conduziu? Conduziu que ele viu que não surgia do nada, porque se as coisas, como Aristóteles falavam, surgiam do nada, Francesco Redi mostrou aqui com esse experimento que um ser vivo, ele dá origem a outro através de reprodução. Aqui, esse que está fechado aqui, as moscas não tinham acesso, então não surge do nada. Só que esse experimento ainda não foi suficiente. Aí vieram outros experimentos para poder comprovar que a biogênese existe, tá? Então aqui nós temos aqui de novo, né? Lembra da aula passada sobre Antoine Leeuwenhoek, que ele fez lá o microscópio, né? Ele inventou, foi um dos inventores do microscópio e ele conseguiu identificar, né, algumas células e os primeiros micro-organismos. E nós temos aqui, ó, pessoal, anotem lá, asterisco, né, estrelinha, neste homem que era Louis Pasteur, tá? Esse francês, ele pegou, ó, e fez um experimento onde ele colocou em um frasco, que é chamado, esse frasco aqui de pescoço lá de cisne, onde ele colocou um caldo nutritivo com micro-organismos. E ele verificou que ao aquecer esse caldo, esses micro-organismos eles não sobreviviam. Tá? Então ele pegou, ele que deu origem a algo que a gente conhece muito bem, que é pasteurização. Tá? Quando você vai lá comprar o leite, você olha lá na caixinha, na embalagem, está escrito leite pasteurizado. Vem desse cara aqui. Tá? Então, o que acontece no processo da pasteurização? O mesmo que Louis Pasteur fez. Superaquece, tá? Só que além de superaquecer, aqui ocorre um choque térmico hoje em dia, né? Então, aquelas bactérias que são resistentes, né, aos extremos de temperatura acabam morrendo, tá? Então, ali passa primeiro para uma temperatura elevada e depois uma temperatura mais fria, né, o resfriamento imediato, e aí ocorre ali a morte dos micro-organismos, beleza? Nós temos aqui a hipótese de Oparin-Rodani, e aí nessas hipóteses aqui, né, quer dizer que a Terra primitiva, ela era unida, então algumas moléculas uniram para dar origem aos seres vivos, tá? Então aqui na formação da Terra, a gente sabe que tem partículas de proteína, partículas de água, e essas partículas elas acabaram se unindo para formar os primeiros seres vivos. Nós temos aqui a proposta, né, no material didático. Vocês vão utilizar ali o textinho, esse textinho é do livro O Mundo de Sofia, e ali tem a parte ali da função do oxigênio, por que ele foi crucial à Terra, e aí vamos pegar e colocar ali a formação das macromoléculas. Beleza, pessoal? Façam os exercícios aqui do material didático, façam os exercícios do AVA, vejam as RAs do capítulo do livro, tá bom? Até breve!